A Casa da Colina. Tudo começou em uma pequena cidade do interior. No alto de uma colina isolada, havia uma casa abandonada que ninguém ousava visitar. Diziam que quem entrava lá nunca mais era o mesmo. Alguns moradores juravam ouvir gritos ao cair da noite, enquanto outros afirmavam ver luzes acendendo sozinhas nas janelas quebradas. Mas, como sempre acontece, a curiosidade fala mais alto. Um grupo de amigos, liderado por Lucas, decidiu entrar na casa para gravar um vídeo e provar que tudo não passava de lenda. Eles eram jovens, destemidos e riam das histórias que a cidade contava. Assim que abriram a porta, o cheiro de mofo e podridão tomou conta do ar. O chão rangia a cada passo e as paredes estavam cobertas de marcas estranhas, como se alguém tivesse arranhado de dentro para fora. No corredor principal, um espelho enorme refletia não apenas o grupo, mas figuras que não estavam lá. Um dos amigos, Mariana, jurou ter visto alguém parado atrás deles, mas quando se virou, não havia nada. Eles seguiram até o porão, onde encontraram velas derretidas em círculo e no centro uma cadeira com correntes. O silêncio era pesado, até que ouviram passos vindo do andar de cima, embora todos estivessem no porão. A tensão aumentava, o ar parecia mais frio e as lanternas piscavam como se algo drenasse a energia. Foi então que escutaram um sussurro. "Vocês não deveriam estar aqui." De repente, a porta do porão bateu sozinha, trancando-os lá dentro. O espelho, agora levado por Lucas para registrar imagens, começou a mostrar cenas diferentes. Eles mesmos, mas mortos, presos dentro da casa, gritando por ajuda. Mariana começou a chorar, enquanto o outro amigo, Rafael, tentava arrombar a porta. Mas a casa parecia viva, as paredes pulsavam e sombras se moviam de forma independente. Um vulto enorme surgiu na escuridão, com olhos vermelhos brilhando. Ele não caminhava, apenas surgia cada vez mais perto. O grupo gritava, mas suas vozes ecoavam como se viessem de outro mundo. O espelho caiu no chão, e no reflexo, todos puderam ver. Estavam presos ali para sempre, substituídos por versões vazias de si mesmos. No dia seguinte, moradores notaram algo estranho. Luzes acesas novamente na casa. Só que agora, se alguém olhasse para as janelas, podia ver claramente os jovens acenando, como se pedissem ajuda. Mas já era tarde. Eles se tornaram parte da lenda. A Casa da Colina sempre exige novos moradores. 5 anos se passaram desde o desaparecimento do grupo de jovens na Casa da Colina. A cidade tentou esquecer, mas a casa continuava lá, imponente, observando todos do alto. Só que, agora, novos desaparecimentos começaram a acontecer. Pessoas que caminhavam perto da colina sumiam sem deixar rastros. E mais estranho ainda, alguns moradores juravam reconhecer os rostos desses desaparecidos, refletidos nas janelas da casa. É aí que entra Clara, irmã de Lucas, um dos jovens desaparecidos. Obcecada em descobrir a verdade, ela decide voltar ao lugar. Munida de uma câmera e equipamentos de gravação, Clara entra determinada, ou encontra o irmão, ou prova de uma vez por todas que a casa guarda um segredo terrível. Logo na entrada, Clara encontra objetos que pertenciam ao grupo: uma mochila rasgada, uma lanterna quebrada e até mesmo o celular de Mariana, ainda com a tela rachada. Enquanto explora, ela sente como se estivesse sendo observada. A cada passo, as sombras parecem se mover por conta própria. Do nada, a câmera grava vozes baixas, vozes familiares. Eram os amigos de Lucas chamando por ajuda. No corredor principal, Clara encontra o mesmo espelho descrito nos relatos. Mas agora, ele não mostra apenas reflexos distorcidos. Ele mostra Lucas, preso do outro lado, batendo no vidro, implorando para sair. O choque é imediato. Ele não parece mais vivo, mas também não parece completamente morto.
Um sussurro ecoa. A casa não deixa ninguém ir embora. Determinado a salvar o irmão, Clara tenta quebrar o espelho, mas cada golpe faz a casa estremecer. O chão racha, as paredes sangram e o ar fica pesado, quase impossível de respirar. De repente, os outros amigos desaparecidos surgem no reflexo, todos com olhares vazios, repetindo em uníssono: Fique conosco para sempre. Atrás dela, a porta se fecha sozinha. A casa decidiu. Clara não sairia tão facilmente. Um vulto escuro aparece novamente, o mesmo da primeira história, agora mais nítido, como uma sombra humana retorcida. Ele aponta para Clara e o espelho começa a sugar tudo ao redor: móveis, poeira, até mesmo o ar. Clara resiste, mas aos poucos é puxada pelo reflexo. No último instante, ela grita o nome do irmão e desaparece dentro do espelho. Dias depois, moradores notam que algo mudou. Agora, não eram apenas os 5 jovens visíveis na janela, mas 6. Clara estava lá, sorrindo de forma estranha, como se sempre tivesse pertencido àquela casa. A lenda da colina continua, e a cada geração, a casa parece ficar mais faminta. Depois do desaparecimento de Clara, a cidade entrou em pânico. Agora, todos sabiam que havia algo realmente maligno naquela casa. Algumas famílias abandonaram a região, outras se fechavam em casa ao cair da noite. Mas um detalhe chamava a atenção: os vidros da casa da colina refletiam cada vez mais rostos. Não eram apenas os jovens desaparecidos. Agora, havia dezenas de figuras presas ali, observando como se a casa estivesse acumulando almas. É nesse cenário que surge Padre Miguel, um homem idoso conhecido por lidar com casos de exorcismo e fenômenos sobrenaturais. Chamado pelos moradores, ele decide enfrentar a entidade da casa e tentar libertar as almas aprisionadas. Mesmo consciente do perigo, Miguel acredita que a fé e a coragem podem quebrar a maldição. Assim que pisa na casa, ele sente uma pressão esmagadora, como se estivesse dentro de uma catedral invertida. As paredes tremem, e vozes murmuram em idiomas desconhecidos. No corredor, o padre encontra o espelho, só que agora rachado e pulsante, como se fosse feito de carne. Dentro dele, Clara e Lucas aparecem, chorando silenciosamente, com mãos ensanguentadas encostadas no vidro. Padre Miguel começa a rezar em latim, espalhando água benta pela sala, mas a cada palavra, a casa reage violentamente. Portas batem, janelas estouram e o chão se abre em rachaduras profundas. O vulto escuro, maior do que nunca, surge diante dele. Olhos vermelhos, corpo disforme e uma voz gutural que ecoa por toda a casa. Ela é minha. Todos são meus. O padre continua o ritual, mesmo quando o vulto o ataca, lançando-o contra a parede. Sangrando, ele se levanta e encosta o crucifixo no espelho. Um grito ensurdecedor ecoa, como se milhares de vozes gritassem ao mesmo tempo. O espelho começa a se despedaçar, liberando uma energia escura que se espalha por todos os cômodos. Por um breve instante, os rostos presos parecem sorrir, como se estivessem sendo libertos. Mas a vitória tem um preço. Padre Miguel é sugado para dentro do espelho junto com a entidade. No impacto final, o espelho explode em 1000 pedaços e a casa inteira desmorona sobre si mesma, virando apenas um monte de escombros. Na manhã seguinte, os moradores sobem a colina. A casa não existe mais, apenas ruínas queimadas. Mas no meio dos destroços encontram algo estranho: um pequeno pedaço do espelho, intacto. Quando alguém olha com atenção, ainda é possível ver Clara, Lucas e até o próprio Padre Miguel, presos, pedindo ajuda. A maldição não acabou. Ela apenas mudou de forma. E agora, qualquer um que olhar fundo demais para aquele pedaço de vidro pode ser o próximo. Um colecionador de objetos antigos encontra o pedaço do espelho nos escombros e leva para casa, sem saber da maldição.
Aos poucos, o espelho começa a mostrar reflexos estranhos, pessoas que ele nunca viu, vultos atrás dele e até cenas do passado da casa. O fragmento funciona como uma porta móvel, levando a maldição para onde ele vai. No final, o colecionador desaparece dentro do reflexo, e agora o espelho está em circulação pelo mundo. O pedaço do espelho é vendido em um antiquário, e várias pessoas acabam entrando em contato com ele. Cada novo dono sofre um destino diferente. Uns enlouquecem, outros desaparecem, alguns se tornam violentos. A cidade inteira começa a ser consumida pela maldição, e o reflexo passa a mostrar ruas inteiras em chamas, pessoas presas e vultos se multiplicando. O clima muda. Já não é só uma casa, é uma cidade inteira contaminada. Um grupo de ocultistas descobre que a origem da maldição vem de um ritual fracassado, realizado séculos atrás no terreno onde a casa foi construída. Eles acreditam que só refazendo o ritual corretamente é possível encerrar o ciclo. Mas durante o processo, percebem que a entidade nunca foi uma vítima do ritual, e sim a criadora dele. O sacrifício final pode exigir uma escolha: destruir a maldição ou libertar algo ainda pior. Depois de séculos de terror, mortes e desaparecimentos, o pedaço de espelho amaldiçoado ainda circulava de mão em mão. Mas finalmente, uma última chance de encerrar tudo surgiu. Um jovem chamado André, descendente distante da família original que morava na casa, descobre através de antigos documentos que a maldição só pode ser quebrada por alguém de seu sangue. Ele reluta, mas percebe que é o único capaz de colocar um ponto final na tragédia. André leva o fragmento até o local da antiga colina, agora apenas ruínas cobertas por mato. Ali, ao entardecer, ele começa um ritual inverso ao que deu origem à maldição. Enquanto recita as palavras antigas, o espelho volta a crescer, se recompondo sozinho em sua forma original. E junto dele, todos os espíritos aprisionados aparecem nos reflexos, implorando por liberdade. De dentro do espelho, a entidade surge pela última vez, maior, mais monstruosa, formada pelas sombras de todas as almas que devorou. Ela tenta seduzir André, prometendo devolver-lhe riquezas, poder, até mesmo entes queridos que ele perdeu. Mas ele resiste. Com as últimas palavras do ritual, André percebe: para destruir a entidade, alguém precisa ocupar o lugar dela. Sem hesitar, ele encosta as mãos no espelho. A entidade grita furiosa, tentando escapar, mas André puxa-a para dentro. O espelho treme, se ilumina em chamas e, em um clarão, se despedaça em milhares de cacos que se transformam em pó. Quando a poeira baixa, não há mais nada. Nem casa, nem espelho, nem vultos. As almas finalmente estão livres, e a colina permanece silenciosa pela primeira vez em séculos. Mas, na última cena, enquanto o vento sopra, um pequeno pedaço de vidro aparece enterrado no chão. Nele, por um instante, o reflexo de André olha diretamente para quem assiste e sorri.